Fala galera, aqui é o Matheus do Armisário Esgrima Histórica. Eu tô aqui hoje para falar sobre algumas práticas medievais que nós temos nos dias de hoje e que muita gente confunde elas uma entre a outra e etc. Como vocês puderam ver no título, eu vou falar aqui sobre rima, HMB e reenactment. E eu queria falar, antes de tudo, que eu sou instrutor de rima, instrutor de esgrima histórica, que é como a gente chama aqui no Brasil, e também eu sou reenactor. Eu tenho um recorte praticamente pronto, que é de um arqueiro inglês no redor ali da Batalha de Azincourt, não precisa ser exatamente ali na batalha, é por aí de 1415, que é um recorte que ninguém no Brasil faz, pelo menos ninguém que eu saiba, né? Como esse canal trata principalmente sobre rima, eu vou começar por aqui. Eu tenho um vídeo inteiro explicando o que é rima, então não vou me aprofundar muito, mas está aqui no card para quem quiser ver o vídeo. Mas a esgrima histórica, que é como a gente chama rima no Brasil, é uma arte marcial, ou seja, você aprende técnicas e etc. E ela não é focada em você ganhar uma competição, não é um esporte. Também não é um esporte combativo, não é UFC, não é nada do tipo. Rima é uma arte marcial. Assim como o karatê, assim como o kung fu, assim como o boxe, assim como várias outras, jiu-jitsu, etc. Mas a origem da esgrima histórica é a defesa pessoal, então você não vai ter regras. A ideia é que você possa fazer o que você quiser. Claro que se você for fazer um sparring ou entrar em algum torneio, alguma prática que envolva você e seu oponente, e vocês querem ganhar um do outro, você vai ter que colocar regras para não virar uma maluquice em que um mata o outro. Mas a ideia é que você treina sem regras. Então, como eu já até tenho esse vídeo falando sobre rima, eu vou falar só isso e vamos pular para o próximo, que eu vou falar primeiro do reenactment. Reenactment significa algo como recriação, reencenação e etc. Lá fora, eles separam meio que em dois grupos, né? Existe o reenactment e o living history. O que é cada um? O reenactment seria quando você encena uma batalha, um acontecimento. Então você pega essa batalha, você encena ela, e isso seria o reenactment para ele. E o Living History é quando as pessoas se juntam escolhendo um local, uma data, por exemplo, aqui, Inglaterra ao redor de 1420, 1415, 1425, por aí. E aí as pessoas todas se caracterizam como se fossem dessa época. Aí cada um vai escolher classe social, o trabalho, por exemplo, eu quero ser um ferreiro, eu quero ser um arqueiro, eu quero ser um joalheiro, e etc. E vai representando essa pessoa, esse personagem que você criou. Isso seria o Living History. Aqui no Brasil, a gente usa o reenactment como um sinônimo de Living History. Aqui, muita pouca gente faz o reenactment de encenar uma batalha e etc. Geralmente, a gente usa reenactment para se referir ao Living History, e é assim que eu vou me referir a partir de agora. Reenactment, eu vou estar falando especificamente de Living History. E aqui no Brasil, o reenactment é muito forte na cena viking. Você tem o Sudeste e Sul inteiros praticando o reenactment viking. E existe uma outra cena de reenactment, mas que não é exatamente de reenactment porque ela se mistura, que é a cena do século XV, mais ou menos. Porque todo mundo que pratica o reenactment do século XV, na verdade é o pessoal que pratica HMB. E aí aproveita a deixa para praticar um reenactment do século XV. E existem muitas disputas no cenário do reenactment, porque ele é uma prática que você precisa de uma acuracidade histórica grande. E você tem muito... Na Era Viking, por exemplo, você não tem tantos achados arqueológicos mais bem preservados, você tem pouca coisa, e fica difícil de você montar o que a gente chama de kit, né? Que seria as roupas, ou se você for representar um guerreiro, que é o que a maioria das pessoas faz. A armadura, o elmo, a cota de malha, ou então um cordão. E o que a maioria das pessoas faz é montar um personagem. Por exemplo, eu sou um mercador de, birca. Então, como eu sou um mercador, eu tenho acesso a várias partes do mundo, sou uma pessoa que viaja. Então, eu posso usar uma peça de não sei da onde. Aí tem muita pessoa que critica isso e acaba sendo um cenário de disputa.
E óbvio, tem pessoas que não fazem uma pesquisa histórica tão profunda e começam a usar coisas baseadas no que outros reenactors usam. E a gente chama isso de reenactorism, ou não tem uma tradução direta, e seria algo como reencenadorismo. E isso consiste em você, ao invés de observar as fontes primárias, né, as fontes da época, para você criar o seu kit, você observa outros reenactors e copia o kit deles. E aí você vai tendo, por exemplo, telefone sem fio, basicamente. A informação vai se mudando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e no final já está uma aberração que não tem nada a ver com a época que é para ser representada. E isso não quer dizer que você não possa olhar outros reenactors e pegar inspiração dali, mas você precisa manter o foco nas fontes primárias, porque é ali que tem que estar a base da sua pesquisa para montar o seu kit. E esse do século XV, que mistura muito com o pessoal da HMB, tem uma diferença muito grande, porque agora eu vou entrar um pouquinho no que é o HMB. O HMB significa Historical Medieval Battle, e é um esporte que tenta recriar a liça, que é o esporte medieval onde os cavaleiros lutavam um contra o outro a pé. E existem duas modalidades, eu não conheço tão bem, mas pelo que eu sei existem duas modalidades, que é o Bohurt, onde faz uma equipe, seja de 5, 10, 30, aí tem que ver nas regras. Você faz o Bohurt, que é uma equipe, contra outra equipe. Quem derrubar o outro primeiro, 3 pontos de contato no chão, vence. Basicamente, uma equipe tem que derrubar todo mundo da outra equipe. Aí você tem uma arena, né? E todo mundo tem que manter-se nessa arena. E aí você vai usar várias armas, espadas, alabardas, escudos e, sei lá, várias outras armas aí. Massas, usam bastante massa também. Só que o esporte, né, do HMB não é a mesma coisa do que era antes. Por várias razões, né? Quando eu digo antes, eu digo lá no século XV, XIV, etc. E isso tem vários motivos. Primeiro, as pessoas morriam nessa época, praticando esporte. Hoje em dia a gente quer diminuir isso. E segundo, né, a estética que nos agrada hoje não é a mesma estética que nos agradava há 500 anos atrás. Então, o que aconteceu bastante com o HMB? As pessoas queriam usar armas como massas, alabardas, etc. Só que essas são armas anti-armadura. Se você pega uma massa, qual é o objetivo da massa? Matar alguém que esteja usando uma armadura. Então, se eu for usar uma massa num torneio, eu vou acabar matando a outra pessoa que está de armadura. O que a gente faz? A gente coloca uma armadura mais pesada. Eu não estou nem referindo ao peso exatamente aqui. Por exemplo, eles usam uns gambesons embaixo da armadura que são bem grossos, né? Eles são um gambeson como uma pessoa usaria um gambeson sozinho na Idade Média. E a armadura que a maioria dos nobres usavam, ela não usava um gambeson grosso, ela usava um doublet, que é o que a gente chama, né? Um armin doublet, bem fininho, quase com proteção nenhuma. E com essa armadura mais pesada, repetindo aqui, não de peso exatamente, você começa a não sofrer quase nada com espadas, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Vamos usar espadas mais pesadas, com o peso mais para o lado da frente. E aí, algumas dessas armas, né, especialmente as espadas, que são armas que são feitas para ser rápidas, ágeis, ligeiras, que pro esporte, né, do HMB, elas tinham que ser porradeiras, né, elas têm que dar contusão e etc. Eles fizeram basicamente uma espada que não é mais usada como uma espada deveria ser. É quase uma massa em formato de espada. E isso acontece porque o HMB é um esporte. Então a ideia é que você esportifique a coisa, né? E isso claramente acaba descaracterizando a prática como histórica, né? A coisa mais realista. Por exemplo, eu vou colocar aqui a diferença entre um duelo feito para ser reenactment, ou seja, para ser o que era feito no século XV. E depois eu vou colocar um exemplo da prática do Bohurt. Não, vou botar um duelo, que é melhor, que é comparar duelo com duelo. E é por isso que eu não tenho intenção de praticar HMB, e inclusive é uma das ressalvas que eu tenho em relação a HMB, que o nome, né, Historical Medieval Battle. Porque medieval, tá, medieval é. Agora, battle,
Não é uma batalha, né? Ali você não quer representar algo em que você está tentando matar o seu colega. Você está tentando representar um esporte, né? A liça, ou então um duelo ali. E esse esporte tinha nome. Você não precisa criar um nome novo para isso. Ou se você quiser criar um nome novo, não precisa falar batalha, porque não é uma batalha. Efetivamente não é uma batalha. Você não está tentando matar o seu oponente nem representar algo desse tipo. E além de não ser uma batalha, devido a todas essas descaracterizações em prol do esporte, em prol da segurança que tem que ser feitas sim, você não é mais tão histórico. E a principal crítica que eu tenho à não historicidade da armadura é muito enchimento, padding. Eu não sei como é que eu vou falar padding em português, enchimento. Coisas com muito tecido, muito grossas, por baixo da armadura. E que a armadura, ela foi feita... Bem, a armadura era uma coisa extremamente cara. Eu não sei se eu já falei aqui o quão caro era uma armadura, mas é papo de, sei lá, se fosse na época, né? Na época eram uns 12 milhões de reais a armadura mais baixinha, assim, mais tranquila de conseguir. A armadura completa que eu tô falando, né? E a gente não tem como a gente, nos dias de hoje, gastar um dinheiro tão grande, né? Que é uma armadura precisamente histórica, assim, alta qualidade nos dias de hoje. Aquela armadura que você vê e fala... Essa armadura seria usada por um cavaleiro do jeito que ela tá e etc. Um nobre, né? Você vai ver uma armadura dessas, o preço dela é mais de 10 mil dólares. Dá 50 mil, é um preço de um carro zero nos dias de hoje. Isso sem contar a taxa, né? A taxa de importação que duplica pelo menos o preço da parada. Então não é algo que as pessoas podem comprar. Tanto no Brasil quanto lá fora. Até lá fora é complicado. Então a armadura do HMB, ela não foi feita para cumprir esses mesmos critérios que pessoas nobres antigamente tinham para comprar armadura. Ela é feita pelo simples motivo de ser ali, ter a estética histórica e proteger o lutador dos golpes que ele vai receber. Ao contrário da armadura medieval, que era para proteger, né, o lutador e ser um símbolo de status. Então ela tinha que ser bonita. A ideia da sua armadura é que a pessoa te visse no campo de batalha e falasse: esse cara é rico, olha a armadura dele. Eu não quero matar ele, eu quero só capturar ele e cobrar um resgate pra família dele ou pro país dele, quem for que seja, pagar pra eu ficar rico. Aí as pessoas não queriam matar os nobres no campo de batalha, elas queriam capturar esses nobres. E a armadura era parte disso. Então a armadura é um símbolo de status, é prestígio e ela tem que ser bonita de acordo com os parâmetros do século XV. E a armadura da HMB ela não tem esses parâmetros, ela não tem que ter esse símbolo de status. E ela vai ser muito usada, ela vai sofrer dentes amassados e etc. E se você tiver uma armadura de, sei lá, 10 mil dólares, que é o preço por baixo ali de onde começam as armaduras mais dos armoreiros de armaduras para reenactment, que são as armaduras que são feitas para ser minimamente historicamente certas, né, nos detalhes mínimos que eu quero dizer, você não quer que essa armadura fique cheia de dente toda hora, que ela fique toda zoada. E você dificilmente vai ter dinheiro para ficar mandando ela para reparo toda hora, porque ela vai ter que ser bem polida depois de uma luta de HMB, por exemplo. Porque é uma coisa de nobre, né? Se você quisesse as mesmas coisas, com os mesmos parâmetros, você vai ter que pedir pro Jeff Bezos fazer uma parada dessa. E nenhum de nós é Jeff Bezos. Mas eu não sou contra a prática do HMB. Pratiquem, sejam felizes. A única ressalva que eu tenho, realmente, como eu falei, é contra o nome. Porque não é batalha, sei lá, liça medieval histórica. Porque a pessoa que vai assistir, né, o HMB, ela começa a ter a ideia de que era assim que eram lutadas batalhas. Se ele manter esse nome, né, HMB, a pessoa leiga vai assistir uma partida de HMB vai pensar: ah, então era assim que os cavaleiros lutavam as batalhas. Sendo que se você for ver a representação de batalhas de reenactment, e aqui eu tô usando reenactment do jeito lá fora, né, não é living history, reenactment mesmo. Se você for ver uma representação de reenactment de qualquer batalha do século XV, você vai ver que é muito diferente do que eles fazem no HMB. O HMB é para simular a liça, é um torneio, não foi feito para simular batalhas. Então eu nunca entendi esse nome e eu acho que deveria mudar. Mas eu não sou nem praticante, então... E existem várias outras práticas que não são exatamente medievais, que são muito mais fantasiosas e que muita gente associa, né, com o pessoal medievalista. E às vezes tem associação, muita gente sai do Swordplay para vir pro Rima ou pro HMB, etc. Mas elas não são necessariamente tão relacionadas assim. E por isso eu nem vou falar delas nesse vídeo. Mas então é isso, galera. Se você...
Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas práticas, se você é praticante de alguma dessas coisas. Comenta aqui a sua visão sobre o assunto. E também deixa um like se você gostou do vídeo. Se inscreve para receber mais vídeos como esse aqui, ativa o sininho e tal, que eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!